E aí, fulanos, como é que vocês estão? Esse é o Fulano de Tal, um podcast sem rótulo, sem roteiro, sem pauta. Estamos aqui com a melhor de todas, minha esposa Lidiane, maravilhosa, e com a Daniela Origuela. Muito legal. Recebendo a Daniela Origuela hoje aqui, com aquela expectativa de conhecer um pouco mais de tudo que Deus tem feito na vida dela e através da vida dela. E não por acaso eu chamei a Lidiane para me ajudar aqui, né, Lidiane? É isso aí, porque a nossa história já é longa, né, Já Dani? é antiga, né? Então, Daniela, olha só, como o Fulano de Tal é um podcast, assim, diria, no bom sentido, genérico, né? Generalizado, acho melhor, né? Generalizado. Melhor. Generalizado melhor. Porque tem todos os públicos aqui, né? No nosso podcast. Eu queria pedir para você que você contasse um pouco, sim, da sua história, um geral da sua história, e aí a gente vai emendando um papo abençoado aqui, Então, pode ser? Pode. Queria dizer que é uma alegria estar aqui com vocês, né? Falei pro meu esposo, eu vou porque são amigos, né? Legal. E quando a gente tá próximo de pessoas que a gente tem aliança, que Deus, né, permitiu a gente caminhar juntos, então é algo muito precioso. Então eu vim assim com bastante alegria de estar aqui com vocês. Aí sim, né? Então, eu sou a Dani, sou casada, tenho 2 filhos, o Diogo e a Rafaela. A minha história sempre foi envolvida muito com as artes em geral. Fiz educação física, me formei em educação física. Na verdade, eu estudei por 5 anos contabilidade. Trabalhei muitos anos com meu pai. Foi aí que eu conheci o Emerson, porque a gente é do ramo de material de construção. Mas, assim, o meu coração ardia por trabalhar com pessoas. Eu mexia muito com papel, eu, assim, era boa no que eu fazia, mas aquilo não me trazia alegria. Então, eu fui prestar vestibular para educação física e dança. E, na época, eu acabei passando nas 2 faculdades e larguei a faculdade que eu estava fazendo para fazer educação física e dança, mas como eu precisava escolher, né, porque na época eu não tinha condição de pagar a faculdade, eu acabei optando pela educação física. E foi uma boa escolha, assim, porque Deus me permitiu participar de vários lugares, de estar em vários lugares que trouxe toda essa bagagem, né, daquilo que eu gosto tanto de fazer. Então, nesse processo, eu trabalhei na IASH, trabalhei no Clube Paineiras, fiz estágio em várias academias de ginastas, então eu tive todo esse contato com a parte artística dentro da ginástica e alguns trabalhos com dança em São Paulo também. Então eu fiz faculdade e logo eu me formei, casei e fiz especialização na Unicamp dentro da área que eu mais gostava, que era ginástica artística, rítmica, ginástica geral, ginástica acrobática e ginástica circense. Perfeito, hein? Legal. Foi uma pós que teve só 1 ano na Unicamp e depois não teve mais. E assim, eu amei, porque era bem área... O último ano dessa pós. Na verdade, ela teve 1 ano com os professores top. Depois, eu não sei se eles conseguiram manter essa pós, né? E aí, eu comecei a ter contato. Como eu já dançava desde criança, né? Então, aí eu fui concursada na prefeitura e até que o Emerson montou uma academia para mim em Ubatuba. E eu comecei a trabalhar dentro dessa área. Então, a gente tinha toda essa ramificação dentro da academia. Era uma academia família, toda uniformizada, né? Então, eu trabalhava com a ginástica rítmica, o circo, a artística, a dança, tudo dentro da academia. Só que chegou um tempo, assim, a academia estava muito bem, muitos alunos. E eu já tinha as crianças pequenas. E eu lembro que eu ajoelhei no meu quarto de madrugada e fiz uma oração ao Senhor. Falei, Deus, me dá a oportunidade de começar tudo de novo. Porque, assim, meus filhos ficavam com babá, a academia estava muito bem, todo fim de semana tinha evento, competição, tudo. Era uma academia secular, mas eu tentava incutir os princípios dentro da academia, mas era muito, muito difícil, né? Não tinha profissionais na área que eu pudesse caminhar, né, dessa forma. Então, eu tinha muitos contratempos dentro da academia que me entristecia muito. Então, era envolvimento de professor com aluno. Então, assim, foram várias questões difíceis para lidar, né?
E eu fiz essa oração. Falei, Deus, eu quero muito cuidar dos meus filhos. Eu quero investir no meu chamado e quero poder ter tempo para servir o Senhor. E eu lembro que passou pouco tempo, assim, a gente passou por um assalto na nossa casa. Acho que tinha uns 8 caras armados. Eu ia fazer meu primeiro evangelismo de rua em Resende, aqui, né, próximo. E a gente estava se preparando para dormir, o Emerson desceu para fazer mamar. E foi a primeira vez que o Diogo dormiu fora de casa, ele estava na casa da minha sogra. E aí o Emerson subiu já com um monte de cara armado, encapuzado, e falou assim, amor, não fica nervosa não, a gente está passando por um assalto. E eu sou super calma, assim. Então, assim, a gente passou por esse assalto. Eu lembro que a gente foi pro carro, fomos para a empresa, abriu o cofre. E no caminho que os ladrões estavam levando a gente, eu liguei o som do carro e estava tocando o Salmo 121 em hebraico. E na hora, assim, eu peguei e comecei a ministrar o coração dos assaltantes, sabe? Falar para eles, olha, né? Eu gostaria muito que vocês não precisassem passar por essa situação de ter que roubar pessoas, né? Que Deus abençoe a casa de vocês. E o cara arrancou o capuz para limpar o vidro, assim, eu vi o rosto dele. E aí a gente foi para um morro e eles desceram do carro e a gente ficou com o carro. Aí tava eu, o Emerson, a Rafa era nenezinha, o guarda da empresa. Voltamos para casa e assim, não passou um mês, Deus deu um sonho à noite pro Emerson, que a gente estava sendo assaltado de novo. E ele acordou e foi olhar debaixo da porta e viu que a gente estava sendo assaltado de novo. Só que aí a gente já estava dormindo com a porta trancada, com as crianças. Aí a gente fez do nosso quarto 2 quartos, porque o Diogo era pequeno, a Rafa era bebezinha, então ficou tipo 2 quartos conjugados com as crianças. E aí a gente foi pro banheiro, Deus deu toda uma direção lá pro Emerson. A gente chamou a polícia e... Foi próximo ao acontecimento? Foi menos de um mês. Isso. E aí a gente parou, né? Falou, Deus, o que o senhor quer falar com a gente, né? Com essa situação. E foi bem na mesma época que você estava orando, que você eu fiz recomeçar. Essa oração, passou um mês. Não era nem fim de ano, era meio que outubro. Sim. Foi o primeiro assalto. Aí a gente teve esse assalto no outro dia, eu fui para Resende, a gente, assim, foi um mover tão lindo, até uma mãe de santo se converteu, foi assim, foi muito precioso. E menos de um mês, então nem chegou novembro, a gente foi assaltado de novo. Aí a gente parou para discernir em Deus o que estava acontecendo, né? Porque até aí a gente já começou a ficar assustado. Eu comecei a ficar meio amedrontada, passava um motoqueiro, né? Aí a gente foi orar. O Hermes, a gente já tinha uma empresa em São José dos Campos e o Hermes falou assim, o que você acha da gente mudar para São José? Aí eu falei, vamos passar. Aí a gente passou o dia em São José procurando casa e aí eu fiz uma oração, falei, Deus, se o Senhor realmente, né, tem algo novo pra gente e quer que a gente mude de cidade, eu pedi um sinal para Deus, assim. O meu jeito de conversar com Deus, eu pedi o número 8, que fala de um novo começo. Porque Deus me mostra o número 8, porque eu preciso de um sinal para poder, né? Porque a vida toda nossa em Ubatuba, a gente cresceu em Ubatuba, a gente foi amigos juntos, né? Minha mãe, meu pai, minha sogra, toda a nossa família, toda a nossa história lá, né? E a gente passou o dia vendo casa, apartamento. E aí o Emerson, no final do dia, a hora que a gente estava voltando, ele falou, Dani, e aí, Deus falou alguma coisa? Eu falei, não falou nada. Poxa vida, eu fiquei olhando tudo, prestando atenção em tudo e nada. Caçando um oitinho. Caçando um numerinho, né? Aí o telefone tocou, o Emerson atendeu. A moça da imobiliária falou assim, Emerson, olha, tem uma casa que a sua esposa gostou, porque assim, a gente ficou o dia todo olhando casa, apartamento, e teve uma casa que eu gostei mesmo, assim, porque ela tinha o pé direito alto, eu já imaginei minhas coisas do circo, né? Falei, perfeito, vai que, né? Aí ele falou, a moça da imobiliária falou, olha, a casa que a sua esposa gostou, a moça disse que entrega, mas ela só vai poder entregar daqui a 8 dias. Aí eu falei pra ela, se Deus falou. Falei, Deus testificou, Deus confirmou. Então, assim, aí a gente mudou para São José dos Campos e eu não olhei para trás. Deus falou, Dani, não olha para trás. Então,
deixamos tudo, né? Mas aí eu lembro que quando eu entrei na casa, que eu pisei na casa, Deus me trouxe à memória a oração. Ele falou, você lembra que você me pediu que você queria cuidar dos seus filhos, investir no seu chamado e me servir? Então, você está aqui. Então, desde esse dia, eu me dediquei a cuidar dos meus filhos. Eu não trabalhei fora mais. Eu decidi discipular eles no carro, né? Levando na escola, levando na academia. Eu ficava o dia inteiro dirigindo, porque as crianças eram pequenas. Então, era para a escola, era para o piano, era para natação, era para ginástica, o dia inteiro. Mas eu decidi, sabe, tá todos os dias ali discipulando as crianças, investindo no meu chamado, porque daí eu comecei a fazer aula que eu não conseguia fazer, né? Dona de academia, cuidava da administração, muita viagem, muitas aulas. E comecei a servir a Igreja de Cristo. Então, tudo aquilo que o Senhor me permitiu vivenciar durante a minha formação, eu comecei a usar de todo desse conhecimento que o Senhor me permitiu, mesmo na época que eu não era convertida, a trazer isso para o corpo de Cristo como ensino, né? Então, de lá para cá, eu tenho feito isso, né? Discipulado meus filhos, investido no corpo de Cristo e investido no meu chamado. Hoje eu faço aula, né? Coisa que eu nunca consegui fazer. E a minha história é muito voltada com relação aos elementos por causa da minha formação. Uhum. Porque como eu me especializei na área de ginástica, de todas as ginásticas que eu me especializei, a que eu mais me identifiquei foi a ginástica geral, que hoje chama ginástica para todos. O que é? Você tirar toda essa parte competitiva, né? Vamos supor, na ginástica rítmica tem todo, né, os movimentos obrigatórios, tem o tamanho do acessório e tal. Dentro da ginástica geral, você pode adaptar tudo para todo tipo de pessoa. Então, você pode trabalhar desde criança até idoso. Então, eu comecei a trazer essa oportunidade para que a noiva de Cristo experimentasse. Maravilha. Não só os atletas, não só quem é do Ministério de Dança, mas o que realmente arde no meu coração é dar a oportunidade tanto das crianças, dos homens, mulheres, idosos, a desfrutar desse movimento de liberdade dentro da adoração. E o acessório, eu falo assim, que o acessório ele é como o buquê da noiva, né? Eu lembro que quando eu casei, eu estava nervosa, não era convertida, estava bem nervosa. E pelo que eu sei, há 25 anos atrás, né? Eu me casei em 2001. Ah, é? Então você legal. tá... 2001. Faz as contas aí. Tá. Então... 2001, 2011, Não, porque eu vi, eu tava dando uma stalkeada no seu... No meu... 22. Aí tinha lá uns 25 anos lá, não tinha o seu... Deve ser de Então, namoro, o problema será? é que eu já esqueci. Quantos anos eu peguei? 2001, a gente tá em... 22 anos, então, de casado. Então eu que A devo gente ter fez confundido, bodas né? de porcelana. Quanto é? 22, né? 22. 22. Isso aí, porque Então eu você fiz tá uma quase canequinha 25, esse ano. então. Quase. Tudo bem, não tem problema. Nem vou editar essa parte. Vou Não, deixar. pode deixar. Então... Só que aí eu esqueci o que eu tava falando. Lembrei. Da noiva, do casamento. Exatamente. Isso aí. Isso. Então, aí quando o motorista parou na porta da igreja, ele falou, você tá nervosa? Eu falei, tô. Ele falou assim, então você faz o seguinte, você aperta o buquê, que vai passar todo o nervosismo pro buquê, e aí você entra. Porque chega amassado, mas tudo bem. Mas essa estratégia deu certo. E assim, eu brinco, né? Eu falo pro pessoal que tem vontade de desfrutar desse movimento de liberdade, que quando a gente dá um acessório, né, uma bandeira, uma fita na mão da pessoa, então quem tem esse bloqueio, que não consegue, que quer, mas não consegue, quando ela pega no acessório, é como se ela estivesse pegando no buquê, ela esquece do nervosismo dela e começa a movimentar. Legal. Então, assim, ela transfere um pouco da dificuldade para o acessório e quando você, assim, em pouco tempo você percebe a pessoa está desfrutando daquele movimento de liberdade. Legal. O acessório acaba destravando a pessoa, isso né? é tão verdade que eu atendi um cantor aqui uma vez e ele nunca tinha gravado em estúdio. Então, sempre cantando em palco. Então, sempre com o microfone na mão. Né? E no estúdio é usado aqueles microfones maiores, assim, que você nem põe a mão, né? Não conseguia. Ele queria pôr a mão e não pode. Aqueles microfones de estúdio, você encostou a mão, faz barulho. Ele capta, você coça a calça assim, ó, ele pega.
Então você não pode pôr a mão. E não saía a voz direita, não conseguia. O que eu fiz? Peguei o microfone de mão, pus um cabo, dei na mão dele para ele cantar no microfone do estúdio. Uhum. E ele ficou com a mão, saiu. Tava condicionado, Porque né? ele segurou. É verdade. Incrível. E assim, o que a pessoa não pode é se esconder atrás do acessório, porque também tem isso. Aí Mas já é um como outro lugar. Mas como incentivo, né? Para quem quer, ele destrava. Mas também tem uma questão assim, eu sou do ministério, aí eu não sei o que eu vou fazer, então deixa eu pegar qualquer coisa para poder me esconder, entendeu? Isso. Aí já é aí uma depois coisa você tem de que fazer falta um de trabalho entendimento. para tirar da mão, né? Não, porque o acessório aí já vem uma questão assim de entendimento, né? Porque num contexto onde você está sendo visto, você só usa o elemento para poder trazer uma linguagem de comunicação. Então, você não usa ele porque ele é bonito. Você usa porque ele tem um propósito. Mas aí já não é essa questão da noiva, mas já entra na questão do ministro do altar. Onde você está sendo canal de bênção para outros, né? Não é você Legal. só e o Senhor. É você para o Senhor, com uma responsabilidade com o outro que está te vendo. Mas você chegou a passar por isso? Precisar pegar alguma coisa no seu início ou não? Você nunca teve Não. isso? Você já teve? Não, eu acho que até no começo, quando eu comecei a dançar, eu preferia não usar nada. Então, Preferia no começo não, depois aos poucos é que fui usando um acessório, outro. Legal. Porque a linguagem corporal também é uma ferramenta, né? De comunicação também, né? Eu comecei a dançar com 30. Com 30 já. Então, para mim, assim, eu fiquei um pouco sem graça porque eu só via meninas novas, né? Então, quando o Senhor falou comigo, porque eu sempre amei a dança, sempre gostei, a dança sempre teve, assim, envolvido na minha vida, mas não que eu tenha estudado, né? Porque eu não estudei, né? O que eu faço é bem simples mesmo, mas eu não estudei. Mas eu sempre amei dançar. E quando o Senhor falou comigo, a Giovana estava com 3 anos, e aí eu falei, mas como que eu vou dançar? Eu já tô meio velha, perto de tanta menininha, né? Que era muita menininha, muita adolescente que eu via nos ministérios, né? Então, eu comecei aos poucos, bem devagarzinho, lá no fundinho, bem atrás, sem ninguém estar me percebendo. Então, eu preferia não usar nada para não chamar atenção. Mais quietinha, mais, né? Eu já estava acostumado com o Ministério de Música há muitos anos, né? Que eu já cantava junto com o Giovanni e tudo. Mas aí foi algo muito novo para mim. E a Giovana me ajudou muito também. Porque daí ela me acompanhava desde os 3 anos, né? Então ela me ajudou também. Eu passei um pouco por isso na música, porque teve uma época que eu fui baterista, né? Eu gostava, porque eu ficava escondido. Atrás da bateria. Atrás da bateria, sem microfone, sem nada. Mas quando você tem um chamado, né? Deus arranca você de trás da bateria e bota você na frente, né? Tem jeito. Não tem como. Eu lembro as primeiras vezes que eu cantei com o microfone na mão, nossa, foi uma tragédia, foi interiormente. Igual a primeira vez que eu preguei, né? Aqui, né? Foi, mas aqui, a gente, né? Poxa vida, né? Você já fluía tanto, Deus já usava tanto você na nossa vida, né? Vamos chamar ela, né? É porque assim, era uma aula, uma palavra para acho que era instrumento de adoração, acho que era o tema. Só que assim, instrumento de adoração só tinha músico. Porque as pessoas achavam que era violão, bateria, não é? Só tinha músico aula. E a gente achava que pelo nome Daniela Orihuela, as pessoas já iam associar com dança, né? E ainda veio o Moisés primeiro, falou tudo que eu ia falar, falei, poxa, e agora? Mas foi um desafio. Para quem não sabe, né, a maioria do pessoal não sabe, né? A gente fazia um evento chamado Encontro de Profetas da Arte, né? E esse foi o terceiro, né? Os 2 primeiros foram aqui em casa. Foi o primeiro que a gente fez num local um pouquinho maior, né? Do que na nossa casa, né? E aí, ao invés de ser uma noite só, foi um dia inteiro, né? Foi. Então a gente estava numa expectativa muito grande de receber você lá, estava bem feliz Acho que foi mesmo. o primeiro contato nosso também, né? Foi. Assim, não, a gente se conheceu no Festival Louveira, né? Eu acho que a gente se conheceu no Festival Louveira. Eu estava pensando nisso hoje. 2012. Estamos falando aí de 2011, 2012, depois né? de uma ministração que eu fiz lá, eu acho que vocês vieram falar comigo. E foi daí que a gente começou a ter esse contato e tal, que aí você me chamou para vir para cá. Você fez a ministração com a Roda.
Foi, Lembra? foi do Que coração. tinha um balão de coração. É. E a gente foi falar com você, eu e minha irmã, porque, como era de São José, a gente estava perto, então vamos conhecer, vamos conversar e tal. Foi quando a gente fez amizade. Ó, e a gente se encontrou em São Só para José, não né? precisar editar, aqui 25 anos, ó. De casado. Não, acho que é quando Deve ser vocês de se namoro. encontraram. É 25 anos que a gente se conheceu. Legal. É uma bola de prata também. Que Foi. legal. Ô, Dani, me conta uma coisa assim. Por exemplo, se Jesus não tivesse alcançado a sua vida, o seu ministério não existiria, né? Como é que foi esse processo do seu encontro com Cristo? Como é que... Eu tive depressão pós-parto. E eu lembro, assim, que... Do meu primeiro filho, né? E eu lembro que eu ficava na cadeira de amamentar. Eu amamentava, punha ele no bercinho e eu ficava oprimida ali, sabe? Às vezes eu ficava até, de vez sentada na cadeira, eu ficava encolhida no chão ali, atrás da cadeira. Era uma opressão muito forte, assim. Então, eu tinha muito pensamento suicida. Então, eu estava passando muito, muito mal. Eu tinha medo de chegar perto do Diogo. E aí, eu lembro que eu pedi pro Emerson, eu falei para ele, me leva numa igreja, eu não tô bem, né? E aí, na primeiro domingo, a gente não foi. Aí passou uma semana, na outra semana, assim, eu já estava bem, bem abatida mesmo. E a gente foi numa igreja lá na nossa cidade, em Ubatuba, que é a Ágape, que foi onde a gente se converteu. Apóstolo Alexandre, né? Do apóstolo Alexandre. Alexandre. Gente, foi muito engraçado esse Benção. dia, porque o Emerson desse tamanho, né? A igreja desse tamanho, era a antiga igreja Ágape, porque tinha um telhado... Diz que é onde o gato não sei. sobe, que é o telhadinho assim. Tá Sei. tipo chalézinho. Aí a gente sentou no fundo da igreja, bem encostado na parede, assim, só que do meu lado sentou um irmão, mas ele tava bêbado. Eu não sei, eu sei que assim, ele deveria ser um crente bêbado, né? Porque Ou simpatizante. Ele tinha todo um linguajar de crente, mas ele estava Entendi. alcoolizado. Então, assim, tudo que o Gente pastor do falava, céu. o bêbado falava, yes! E você E toda precisando ali do igreja- lado, você precisando ali. chamando Toda a tua igreja atenção. olhava pra quem? Ah. Pra gente, mas porque a gente tava do lado dele. E o Hermes queria morrer de vergonha, né? Aí o pastor falava, ele falava... Ele fazia assim. Yes! Eu sei que, assim, Deus, assim, foi tão... Parecia que era só eu e Deus, né? Acho que todo mundo tem essa experiência. E eu me converti nesse dia e eu não... Assim, Deus me curou da depressão pós-parto. Então, eu fui Legal. tendo um processo com o Senhor. Então, assim, o meu processo de conversão foi isso. E uma coisa, assim, que eu acho muito legal, que eu até compartilhei com o pessoal esses dias, que essa cadeira de amamentar... Hoje ela é a minha poltrona de oração. Oh, glória Que a legal. Deus. Eu encapei Que ela, coisa né? linda, E hein? eu tenho em casa Fala um quartinho de oração. E ela fica, então, assim, as pessoas que vão em casa, às vezes vem, a pessoa vai embora do Brasil, ou assim, qualquer pessoa que chega, às vezes vem em casa, ai, Dani, queria vir aqui para você orar. Então, a gente vai para esse lugar, para esse quartinho. Que legal. Às vezes eu tô em casa, alguém liga precisando daquela oração urgente, a gente vai para esse quartinho. Aham. Você é enviado para algum lugar, vou para outro quartinho, né? Então, assim, eu tenho esse quartinho, então eu tenho ali o mapa mundi, para onde os acessórios foram, os meus motivos de oração, meu caderninho de oração pelas pessoas. Então, tudo que é Que lindo. voltado tá nesse lugar. E essa poltrona, eu pude... Depois eu fiz uma ministração, uma adoração, usando ela, né, como o trono de Deus ali. Na época foi com a Rafa, ela já era bebezinha, e aí eu fiz uma dança com ela, assim. Que legal. Que chamava Caminho Estreito, que virava um caminho estreito, e eu passava por esse caminho e terminava sentada na poltrona. Então, assim, e é muito especial, né, saber que, na verdade, era a mesma poltrona, né, mas o que o Senhor fez, né? Que lindo. coisa linda, né? E você falou sobre os acessórios, né? Aham. Você vende, né? Não tem um... Passa tem- pra galera aí, o pessoal Os conhecer, né? Seu acessórios trabalho. é uma história muito linda, assim, porque daí quando eu mudei para São José, que eu fiquei cuidando das crianças, então eu ficava criando acessórios. Então eu comecei a desenvolver ali várias
protótipos, vamos dizer assim. Posso unir uma outra curiosidade sobre você desenvolver, né? Você falou sobre esse projeto, não sei se eu posso falar dessa forma, de dar acessórios na mão das pessoas, para as pessoas, a dança para todos, né? Que você falou? É. Você viu isso em algum lugar? Nossa, sempre. Ou você que desenvolveu essa ideia? Não, então... Eu ressignifiquei dentro da nossa realidade. Isso. Porque como eu vi a oportunidade... porque daí o que acontece? De vez a fita ter que ter 6 metros de dobra, eu podia fazer fita gordinha, né? Mais larga. Então, legal. Por isso que começou a nascer esse acervo de elementos criativos, né? Porque eu falei, não, eu não preciso seguir uma regra obrigatória, eu posso criar. Né? E aí, o que aconteceu? Quando eu me converti, Deus me deu uma palavra e eu fui no monte me consagrar ao Senhor e foi o primeiro acessório que eu confeccionei. Então, depois, dentro desse processo, nessa casa, eu comecei a desenvolver protótipos de elementos. E nesse período, né, passando por mais um tempo, um pouquinho mais para frente, quando eu fiz parte da banda do Marcados, que a gente viajava muito, né? Então, para cada lugar, eu pesquisava a cultura da região. Perfeito. A gente fazia estabelecimento de tronos de adoração, mas a gente também trabalhava com a questão de destronar, né, as potestades e tal. Então, eu pesquisava tudo sobre aquela região e criava elementos específicos para me adorar naquele lugar. Então, assim, na verdade, eram acessórios de adoração em forma de guerra, né? Então, eram acessórios com o propósito de trazer aquilo que o Senhor estava liberando no céu para a terra. Então, foram nascendo elementos. E eu comecei a viver assim, cada lugar que eu ia, as pessoas meio que, né, se encantavam com o acessório, assim, porque aquilo mexia com as pessoas. Então, as pessoas, às vezes, até estrangeiros, chegavam em mim e eu percebia que ela queria aquilo, né? A gente não conseguia se comunicar. E eu dava. Então, todo lugar que eu ia, eu dava, voltava para casa e fazia outro. Aí eu dava, voltava para casa e fazia outro. E foi assim, até que chegou um tempo que Deus falou, Dani, você precisa partilhar daquilo que eu estou te dando, daquilo que você está bebendo, daquilo que você está desfrutando. Então, foi quando eu comecei a reproduzir aquilo que o Senhor tinha me dado. E aí Deus, Ele colocou no meu coração que enquanto, né, o Emerson sustentava o nosso lar, a renda desses acessórios iam ser revertida para as crianças. Então, a gente chama dos Diamantes do Brasil. Não sei se vocês já leram esse livro, né? Tenho esse livro. Então, toda a renda, ela é revertida. Ou a gente tem algumas instituições mensais fixas, né? Que a gente tem o GAC. A gente tem uma em Campinas, que é a... não sei se eu vou lembrar. A gente tem o GAC, a gente tem Campinas, a gente tem uma no Rio. São acho que são 4 ou 5 instituições de pessoas que nessa caminhada, que eu conheci, que tem projetos idôneos mesmo com crianças. Porque eu já cheguei a abençoar pessoas que eu não conhecia e depois eu descobri que não estava sendo revertido, né? Sempre tem, né? Então hoje, assim, eu só abençoo aqueles que realmente são pessoas próximas, que eu conheço, que que Deus permitiu ter aliança. Então, a gente tem esses fixos e também a gente investe em missionário. Então, todo mundo que vai para a missão, que nem, por exemplo, esse mês, a gente investiu em 2 equipes missionárias, uma que vai para o Peru e outra que vai fazer missão no sertão do Brasil. A gente envia também recurso, material, a gente trabalha com pulseirinha, com vários acessórios de evangelismo criativo, né? Então, toda a renda é revertida. Então, hoje eu faço isso como se fosse o meu trabalho, mas na verdade é como um chamado mesmo, porque eu nem sou muito, assim, fã de costurar, né? Mas eu costuro, eu falo, Deus, até quando? Porque eu sei que cada elemento enviado é um altar levantado, sabe? Você deve ter testemunho, né? De um monte de gente, né? Muitos. Esses Lembra dias... de um aí pra gente. Esses dias eu tava, assim, cansada, porque às vezes eu tenho que acordar muito cedo, às vezes é algum evento, eu tenho que, né? Esses dias eu acordei bem cedo para costurar para um evento, e aí eu fiz essa pergunta para Deus, falei, Deus, será que ainda é tempo? Será que já não deu, né? Assim, tipo, não podia já passar pro próximo?
Porque, assim, eu faço com amor, né? Toda vez que você pede, você precisa de uma transição na sua vida, de um ciclo novo, ou vem alguém assaltar, ou um bêbado ficar yes. Então fica esperto. Não, é verdade. Cuidado. Nossa, Deus, é verdade. Daí eu fiz essa oração. Uhum. E eu tava ali costurando e na hora eu recebi uma mensagem da pastora Adriana. Ela tava em Israel. Com a mesma bandeira que eu tava costurando, ela me mandou na hora ali um vídeo. Naquele momento, ela tava em Israel. Ela tava com a bandeira e com a aliança de um casal. E ela entregou a aliança e começou a adorar por volta da noiva. E aí Deus falou para mim, eu te chamei para adornar minha noiva. E essa foi a palavra que ele deu quando eu comecei, né, para adornar a noiva de Cristo. Então, eu falei, então tá bom, né, Deus? Porque assim, eu sempre faço com muito amor. E eu já estava começando a estar me sentindo cansada. Então, eu falei, Deus, eu não posso fazer se não for com amor, né? Então, aí Deus veio e testifica, aí o amor transborda de novo, e aí você fala, então vamos mais uma amiga, né? Falando em Israel, conta pra nós um pouquinho dessa experiência sua de Israel, Nossa, que você entrou com bandeira, como é que é isso aí? E antes de você contar, só fazer uma observação da expectativa que é aqui em casa, dessas duas aqui, ó. Pra ir? Para as coisas suas que vêm quando elas compram. Quando chega. E a alegria quando legal, chega, viu? Muito Só legal. pra você saber, Muito legal. é forte. Nossa, é tá? muito gostoso, assim. E outra, benção. quando às vezes a gente sempre dá uma desanimada, que eu acho que é normal, que a gente é ser humano, né? Uhum. Mas eu sempre recebo, assim, mensagem, testemunho, áudio, pessoa impactada, é o cheiro. Às vezes a pessoa abre aquele cheiro, entra no quarto. Então, assim, são muitos testemunhos que eu falo, não, Deus, vale a pena, né? Vale a pena. Sim. Então, Israel é um amor, assim, que Deus... a minha primeira viagem... Põe ela na mala na próxima vez, tá? Porque ela quer muito. Me leva. Ai, vale a pena, gente. Porque, assim, a minha primeira experiência com o Senhor foi em Israel. Porque eu tive a minha primeira viagem para lá. Eu fui servir num evento. Na verdade, eu fui passar por um evento que era do Tom Hanks. Eu era nova convertida, assim, não tinha muitos anos. E foi lá que Deus, assim, impactou muito o meu ministério. Porque, como eu estava lá para participar de um evento, e, de repente, eu fui chamada para representar o Brasil na adoração. Porque tinham poucos brasileiros. Uhum. E eu já estava preparada, porque eu tinha recebido uma veste que eu levei e uma palavra que Deus tinha me dado. Assim, eu era nova convertida. E eu cheguei com aquele vestido e falei, gente, eu nem imaginei assim, o que Deus ia fazer, né? E eu fui com essa palavra, que era uma aliança de perdão, como de criança. E eu, quietinha ali com a minha palavra, fui pro evento. E a gente tinha, nesse evento, uma torre de adoração que a gente frequentava todos os dias. E cada dia, assim, eles juntavam os países. Então, o nosso país era com os africanos. E Deus tinha me dado um sonho à noite que eu compartilhei nessa torre, né? E as meninas estavam, eu e mais 3 ministras de louvor nesse evento do Brasil, que era da Ágape, né? E eu lembro que a gente tinha todos esses dias a torre de adoração. E no último dia da torre, teve um passeio para o Mar Morto. E assim, o meu sonho, assim, desde criança, não sei, sabe quando você vai olhar o livro de geografia? Eu lembro que eu via o Mar Morto e eu ficava imaginando que eu estava nadando no Mar Morto, que o mar era preto. Uns esquemas assim, né? Aquele sonho de criança. E eu lembro que o último dia da torre era o dia do passeio no Mar Morto. Só que era o último dia porque a palavra que Deus tinha me dado não tinha acontecido. E aí eu tinha que escolher, ou eu ia para a torre, ou eu ia para o passeio. As meninas escolheram ir para o passeio. E aí eu falei, não, Deus, o Senhor me deu uma palavra. Eu vim até aqui por causa dessa palavra, então eu vou ficar na torre. E eu não fui para o passeio, e fui para a torre. Aí cheguei lá, não falei nada, tal, e Deus foi conduzindo aquela oração. E o pastor, era um pastor africano, ele falou assim, olha, Deus está me mostrando eu não lembro direito, mas ele começou a falar de uma aliança. E aí eu compartilhei, falei que Deus tinha me dado uma palavra, que era uma aliança de perdão. Aí ele falou assim para mim, eu sou filho de brasileiro, eu sou africano, filho de brasileiro,
brasileira. E eu queria pedir perdão para vocês, brasileiros, por todos os feiticeiros que a gente envia para o Brasil para fazer feitiçaria e tal. Me pediu perdão e eu liberei perdão para ele, porque eu lembrei que a minha mãe contava que a nossa família ela veio da África acorrentada no navio, a minha bisavó, tataravó, sei lá. E eu liberei perdão para ele. E a gente fez um movimento ali, um ato profético. Tinha levado uma aliança, a gente orou. Foi assim, foi algo muito, muito puro e profundo, sabe? Porque tinha essa genética toda, né? E aí eu saí daquela torre de adoração, fui encontrar com as minhas amigas e elas chegaram do passeio, né? E aí, como foi, tal. E o guia turístico falou, gente, eu não sei o que aconteceu, mas esse grupo aqui, que era o meu grupo, foi contemplado para passar a noite num hotel 5 estrelas na porta do Mar Morto. Tá vendo? Eu falei assim, Deus, como o Senhor é lindo, né? Como é bom a gente te obedecer. Porque assim, eles foram pro Mar Morto, mas eles só passaram de ônibus, né? Aí eu pude pôr meu maiô, entrar no mar, dar boiada de barriguinha para baixo. Contemplar a fidelidade do Senhor. Ver que é de tudo diferente do que você imaginava. É tudo branquinho. Então, assim, eu vi. E quando eu fui representar o Brasil na adoração, foi quando o Senhor me marcou no meu chamado. Porque como eu não falo nenhuma língua, né, não falava nada, eu estou estudando. E eram diversas nações. E aí Deus falou para mim, você vai se comunicar com eles através da sua arte. Ótimo. Então, foi dali que eu recebi esse meu jeito de adorar. Eu me comunico através da minha linguagem corporal, entende? Sim. E ali começou essa questão das bandeiras, porque a gente recebeu, quando a gente voltou de Israel, a gente recebeu de umas mulheres, que eu não sei quem são, elas entregaram pra gente estava em 4, um ministério chamado Mulheres que Choram. É um ministério de clamor, de choro. E a gente voltou para o Brasil e a gente começou a se reunir nós 4. Uma vez por semana a gente fazia um café ou na minha casa ou na casa da Clau. E a gente começou a se reunir para chorar pela igreja, pelas pessoas, um ministério de intercessão. E aí Deus começou a trazer visão de bandeiras. Então, minha primeira bandeira que eu confeccionei foi através desse ministério de intercessão. E eu fiquei praticamente assim por 5 anos gerando acessórios dentro desse lugar de intercessão. Eu nunca fui ministra de dança no culto. Eu sempre atuei nos montes, nas vigílias, nesse ministério de clamor que ficava embaixo do púlpito. Então, eu pude desfrutar desse ambiente mais intercessório dentro da dança, sabe? Para depois de muitos anos, subir como ministra no altar, né? Por isso que eu falo que a nossa intimidade, ela reflete muito da nossa unção. Porque hoje, se você falar para mim, Dani, vamos adorar, para mim, assim, é natural adorar em qualquer lugar. Assim, para mim, é muito mais difícil adorar num púlpito do que adorar, porque eu cresci nesse ambiente de monte, de vigília, de intercessão, de oração, entendeu? Então, quando eu ministro no altar, é algo muito natural meu, assim, eu não consigo entender, de repente, até nem gosto muito de me ver, porque eu olho e falo, não sou eu, entendeu? Eu sinto que é um movimento do Senhor mesmo, é algo que vem dele, porque eu não consigo pensar no que eu vou fazer, eu não sei se por causa do déficit de atenção também, é algo que flui natural, é como caminhar, sabe? É natural, é algo que eu desfrutei de muito tempo com o Senhor, talvez seja isso. E Israel começou nesse processo, depois eu tive em Israel uma segunda vez, mas assim, aí eu tive uma fase da minha conversão que eu acabei adoecendo, né? Eu tive uma estafa, um estresse, um excesso de várias questões que eu vivi, talvez não saber pôr limite, né? Não saber falar não, feridas na alma, várias coisas que eu acabei tendo uma estafa muito profunda, né? E aí passei por um processo de cuidado e tal. E depois que eu retornei por um período que eu comecei a voltar, aí ministrando normal, passou um período, Deus me pediu um ano sabático, só família e ele. E esse ano, assim, foi um ano que eu fiquei fazendo coisas que eu não fazia.
Tipo, cozinhar bastante, sabe? Aprender mais, fazer coisas que eu não tive o hábito. Meu pai não foi uma pessoa que... Meu pai, ele sempre... a gente foi criado trabalhando de domingo a domingo. Então, ele falava que a mulher não nasceu para ficar na cozinha. E, para mim, entrar na cozinha era algo muito difícil, no supermercado. Então, eu vivi esse ano sabático me esforçando para aprender a gostar da cozinha, né? De servir. E eu comecei a pegar gosto por isso, de servir a minha casa, a minha família, ver que eles estavam gostando. Não sou boa ainda até hoje, mas eu me esforço. Mas está abençoando a família, né? Tá todo mundo feliz. Então eu fiquei muito feliz com esse processo. Muitos momentos na palavra, assim, de ciclos que se fecham e se abrem, Nossa, foi muito que é precioso. através da refeição, né? Não, e aí Nossa, eu se a gente for aprendi a lembrar comunhão aqui da agora, mesa. E eu tinha uma amiga que viajava muito comigo, que ela falava muito da comunhão da mesa, e ela me ensinou muito, muito, assim. Legal. E a gente começou a desfrutar disso. Assim, em casa a gente sempre comeu juntos, mas nunca assim, eu nunca era muito de eu fazer a comida, né? Sempre o Emerson é bom na cozinha. Então eu comecei a me dedicar a isso e eu comecei a desfrutar de ver como era legal, sabe? Poder... E era difícil, porque eu recebia convite e falava, não, eu estou no ano sabático. Então, eu fiquei 1 ano sem sair. Né? Eu continuei servindo a igreja, a minha igreja local, mas assim, sair, viajar, não. E aí eu lembro que eu estava conversando com o Emerson no meu quarto e eu perguntei para ele, você tem algum sonho de consumo? Aí ele falou alguma coisa, não me lembro. E aí ele falou, e você? Deve ter sido um Camaro, alguma coisa assim. Não sei, não lembro o que foi que ele falou. E ele perguntou pra mim, e eu falei pra ele assim, eu tenho, meu sonho, assim, é dançar na festa dos tabernáculos. Uau. Porque a primeira vez que eu fui, eu lembro que quando eu tava voltando no ônibus, eu escutei. Era a festa, e eu olhei aquilo, eu falei, gente, como eu queria ficar, e não podia, porque a gente tinha que ir embora, né? Eu queria ficar pra assistir. E aí, no sonho de consumo, eu falei pro Emerson, meu sonho era dançar na festa dos tabernáculos. E logo eu recebi uma mensagem de um amigo, que é bailarino da festa, me convidando para ministrar na igreja dele. E aí eu aproveitei, falei, gente, tá muito linkado esse negócio, né? Ó, o sinal do céu. Aí eu perguntei, falei assim... aí eu falei que eu ia orar, tal, para ir pro evento dele, mas aí eu perguntei, como que faz? Aí ele falou assim, Dani, você tem que se inscrever, né? Então, você vai se inscrever, eles vão orar, eles fazem uma audição para escolher os bailarinos para a festa. Só que era tudo em inglês. Student. Aí o Diogo, meu filhote, né, que é expert em inglês, ele preencheu todo o meu... muita coisa, pede muita informação. Preencheu tudo, né? E na hora de mandar, tinha a última pergunta que falava se você sabe inglês. E o Diogo falou, mãe, se eu colocar que você não sabe, você não vai poder ir. Eu falei, filho, mas a gente não pode mentir. Aí eu fui lá no Google, lá, tradutor, escrevi, eu não sei falar inglês. Colei lá, né? Falei, não sei falar, mas, né, queria muito ir, gostaria, tal, enviei. Olha só. Daí eu tava na cozinha, né, fazendo a comidinha. Uma amiga minha que estava no movimento de intercessão fora do Brasil falou, Dani, olha, a gente estava no mapa aqui, orando pelo mapa. E aí, quando a gente foi orar por Israel, a gente viu você dançando em Israel. Uau. Você tá orando por isso? Eu falei assim, eu tô. Eu tô orando, mas eu não tenho coragem, porque na época eu estava nesse processo me curando, né? Então, eu tinha algumas crises de ansiedade, né? Então, eu tinha medo de sair de casa, tinha vários medos, né? Só que aí eu recebi uma mensagem lá de Israel e eu tinha sido escolhida para estar participando. Quando ela falou isso, aí eu criei coragem. Falei assim, não, né? Deus mostrou. Pode perder, né? Não, Deus mostrou. Então, eu dei esse passo de fé, assim, e fui. E quando eu cheguei lá, quando sentou o corpo de baile na sala de dança, eu era a única bailarina que não falava inglês. Então, assim, eu fui só no vento do espírito mesmo, né? Mas aí ela falou, né? O pessoal traduziu lá para mim, ela falou assim, que o tema daquele ano da festa, porque todo ano tem um tema, eu nem isso tinha visto, que o tema daquele ano da festa era Ouse Sonhar.
Ei, Jesus. Aí eu falei, amado. ai Deus, né? Que era o sonho, né? Então, assim, foi muito precioso. E o mais, assim, aí a pastora lutava. E uma das coisas que eu vivi lá, que foi muito, pra mim, que marcou muito, é porque coreografias, geralmente, eu danço com sapatilha. Você tá chorando ali? Tô, porque eu lembro desse tema. Esse tema foi muito especial muito pra mim. forte. Sim. E quando eu danço coreografia, geralmente eu danço com sapatilha normal. Mas na adoração, desde que eu me converti, eu só ministro descalça. E a abertura da festa, os bailarinos têm que estar de sapatilha, né? Porque é um corpo de baile. Só que a coreógrafa, aquele ano, foi o único ano que eles estavam meio que mudando a identidade da festa. E eles iam abrir a festa com uma adoração. Não era assim... Não era tanto uma coreografia. E aí o apóstolo Geraldo, que eu conheci lá, que hoje é meu parceiro, né? A gente caminha juntos. Eu falei, apóstolo, será que a gente podia entrar descalço? Eu falei assim, Dani, vou entrar com você descalço. Assim que é bom, né? E aí eu fui assim... Esses homens de Deus é maravilhoso. Lá em Israel, os homens, a gente não pode tocar, tem muitas coisas, né? O Geraldo já fazia, não sei se era 20 anos, eu não me lembro, que ele faz a abertura da festa com bandeiras, porque ele é homem, né? Mas assim, foi a primeira vez que eles convidaram uma mulher para fazer a abertura da festa com bandeiras. Então, assim, eu me senti muito, muito honrada lá. Até as meninas no quarto falaram, Dani, olha, eles estão fazendo com você o que a gente nunca viu aqui. Que legal. Você abrir a festa com bandeira, descalça. Me colocaram com uma veste de nações, assim, diferente de todos, eu e o Geraldo. Então, assim, foi assim, um presente de Deus mesmo, assim, sabe? Não falar inglês. Então, foi assim, foi muito precioso. É nítido o Espírito Santo movendo para você estar lá. Tinha que ser você. Então, você sabe que, às vezes eu falo pro Diogo assim, fala, nossa, Incrível. filho, você é mimadinho de Deus. Porque o Diogo, ele é assim, tudo que ele quer, Deus faz. Todo dia ele era criança, ele falou assim, queria tanto uma calopsita. E a gente, não vou comprar uma calopsita, daqui a pouco chega o Hermes com uma calopsita que caiu no bueiro da loja. Eu falo que ele é mimadinho de Deus, mas eu sinto, assim, o quanto Deus, ele se alegra em alegrar o nosso coração. Então, eu sinto muito, assim, esse caminhar junto com ele o tempo inteiro, sabe? Muito bom. E eu fiquei curioso, por que é especial para você? Conta aí. Esse tema é especial porque o Senhor ministrou muito no meu coração a partir desse tema, no Ouse Sonhar. Eu tenho o sonho de ir para Israel, né? Então, assim, é impossível eu ir. Não é né? impossível. Assim, olhando... Aos olhos humanos, né? Aos olhos humanos é impossível. Mas aí o Senhor ministrou muito ao meu coração sobre isso, Ouse Sonhar. Mas não foi só com Israel, mas muitas coisas que eu quero fazer, quero viver. Porque eu fui uma adolescente e uma criança reprimida, né? Então, o Senhor começou a ministrar, assim, principalmente depois que eu casei, muitas coisas para eu poder ir e tentar e fazer e tal, né? O Giovanni me ajuda muito nessas coisas. Né? E aí o Senhor falou, agora você vai começar a ousar. A sonhar coisas que... se perderam no tempo pelas suas dores, pelas coisas que aconteceram, pelas lutas, pelo cansaço e tudo mais. Você volta a sonhar a partir de hoje. Então foi a partir dessa ministração. Ouse sonhar mesmo, Glória porque, olha, eu possível. estar lá foi só o Senhor mesmo, né? Foi a graça do Senhor. E eu tava forma, doente, né, como Deus te usou, eu tava né? em processo de tratamento. Eu fiquei com medo de ir, assim, e falei, gente, se eu passar mal lá, né? Foi como bem é que na vai época ser? do estresse ali que você... Eu tava no processo de no cura. processo de cura ali, né? Jesus, que coisa incrível. Então foi muito... cara. na verdade, eu acho que eu fui curada lá, porque... eu tava tão feliz que sarou tudo. Imagina. E eu, assim, eu fui batizada em línguas em Israel na primeira vez que eu fui lá na torre. Então, assim, eu não sei, mas a gente tentou organizar uma expedição esse ano para lá, né? Que a gente acabou mudando para ano que vem. Por isso, porque... eu ia acho te que tá perguntar. funcionando. Parece que parou. Ah, não, tá. Tá. Porque muitas pessoas querem ir e acabou ficando muito próximo para pagar, né? Então, aí a gente tá organizando para remarcar para o ano que vem, para ver se consegue dar possibilidade para as pessoas, porque
era uma, assim, o que Deus colocou no nosso coração seria uma expedição artística mesmo, né? Com Olha, o propósito de levantar o altar de tudo a ver. adoração. Tudo a ver. Sua carinha. Vamos Tudo a ver, né? ver. Se, Não, se já Deus tava aí permitir a seguindo. gente conseguir Giovana também. mudar e Giovana tá gerar dando cabeçada isso. no teto ali atrás da câmera ali. Com certeza. Né, a ideia é que, né, o que o Senhor colocou no nosso coração era isso mesmo, de levantar altares de adoração, e era todo com o tema de rio em águas, né? Então, assim, é um projeto que a gente está gerando ainda, Amém. né? Era para ser esse ano, a gente vai mudar para o ano que vem. Dani, antes da gente ter a ideia de te chamar aqui, eu me lembro que eu estava trocando uma ideia com a Lid sobre o lance da dança ser profética ou não, sabe? Porque eu creio que ela também crê. Ela crê que é profética por uma via, eu creio que é por uma outra, né? Mas você vai vendo coisas na internet, né? Sabendo do que o pessoal acha, pegando opiniões e tal. E tem gente que fala que dança não é profética de forma nenhuma, né? Outros dizem não, é profético sim, né? Tal. Até porque tá, assim, um comentário rápido, assim, um parênteses rápido, tá acontecendo para mim, assim, na minha opinião, um fenômeno no Brasil, que é o quê? Nos anos 80, as igrejas centenárias, né? Elas estavam meio que arcaicas já, o povo querendo algo novo, aí veio aqueles movimentos das comunidades e tudo mais, e ali começou a nascer o neopentecostalismo, né? E aí o neopentecostalismo, ele foi por assim, Deus começou a liberar muita coisa sobre a igreja, assim, e num determinado momento começou a acontecer as aberrações também, né? Muita coisa estranha, né? E assim, da mesma forma que as igrejas centenárias estavam assim ultrapassadas e tinham perdido toda e qualquer toda não, mas a maioria da sua essência em Deus, os atuais, os neopentecostais também começaram a perder, apesar de não perder tudo, né? Deus está fazendo muita coisa ainda, né? Eu creio nisso, apesar de a gente ver bastante coisa assim que até você fica arrepiado até, né? E assim, o que está acontecendo hoje em dia? Muita gente, tem os que são chamados de desigrejados, né? Que vê toda essa loucura e sai fora, some, e outros que estão fazendo um caminho. Eu tenho visto uma... Ó. Siri, agora não, querida. Siri, não, agora não é você. Agora não, Siri, agora o assunto é igrejas. Enfim, eu estou vendo assim um veio assim no meio da igreja no Brasil, de pessoas que estão assim batendo no pentecostalismo, no neopentecostalismo de forma geral, como se a existência dele fosse um mal, e indicando pastores, indicando para as pessoas voltarem para aquela coisa arcaica dos anos 70, sabe? Dos anos 60, né? E eu vejo isso com uma dificuldade, sabe? Eu acho que Deus quer que a gente avance se corrigindo, né? Não volte para trás, né? Então, dentro desse movimento todo, aí tem o lance da música, tem o lance do ensino da palavra, tem o lance de várias coisas que acontecem dentro da igreja e também da dança. Como essas pessoas encaram a dança. E essa galera acha que a dança não é profética de forma alguma. E eu acho, assim, já vou até dar uma opiniãozinha aqui, mas queria ouvir vocês, principalmente, porque, assim, vamos dizer que a dança não seja, eu acho que é. Mas pelo fato dela estar totalmente ligada com a música, não tem como não ser. Não tem jeito, sabe? Porque toda a estrutura ministerial de música na palavra, Deus estruturou para que fosse profeticamente executado. Não tem como fugir disso, né? Existem músicos importantes no Brasil, e que eu conversei com eles, por ter contato com alguns, eles falam, não, música não é profético. Em nenhum momento, pode ser às vezes. Eu falo, querido, você é famoso, mas para mim música é profética em todo o tempo, né? E como a dança está ligada, não tem como fugir disso, né? Como é que você vê isso aí? Então, é a minha opinião, tá? Sim, claro. O profético, ele está ligado à palavra de Deus. Se você bebe da palavra, você vai ser um pastor que prega profeticamente, porque você prega a palavra. Você vai ser um ministro de louvor que canta profeticamente, porque você vai cantar a palavra.
e você vai ser uma pessoa que expressa corporalmente, profeticamente, porque você está dançando a palavra. Então, eu falo muito lá na minha igreja que quando a gente consegue juntar o que o pastor está pregando, o que o ministro de louvor tá liberando com a voz e o que a dança está liberando com o corpo, é uma explosão nos ares, entendeu? As pessoas, elas são extremamente impactadas, porque existe uma unidade do que você vai liberar através da palavra de Deus, cantando, dançando ou falando, entende? Porque a gente não consegue ser profético se a gente não libera a palavra de Deus. A partir do momento que você vai liberar um versículo cantado, você está sendo uma pessoa profética, está profetizando algo sobre a vida de alguém. Entende? O problema é que a dança ela ficou muito banalizada. As pessoas começaram a usar a dança como um enfeite de culto, uma firula, uma coisa. Então, assim, muitos pastores, e eu não falo só da dança, mas deve ter tido também, começaram a tirar a dança porque, aquilo de vez edificar, aquilo começa a te incomodar, porque sai do plano original. Apesar que, para mim, a dança na igreja, ela é uma dança de comunhão, sabe? Igual aquela onde a gente se reúne aqui, né? É que hoje a gente tem uma liturgia de culto que é bênção, né? Pessoas são convertidas, a gente restaura vidas, porque a gente tem o pastor Carlito, ele fala que a excelência, ela glorifica a Deus e edifica os homens. Então, eles sempre estão buscando excelência, né? Mais a presença. Então, eu sempre, quando eu fui para lá, eu achava que igreja grande não tinha presença de Deus, porque eu achava que era tudo muito organizado. E Deus me quebrantou demais lá dentro, porque eu vi que existe uma organização, mas também existe a presença, sabe? Então, a gente achar esse equilíbrio como corpo. E quando eu vejo assim, o pastor ele não está se importando com o que vai ser cantado, e quem está cantando não está se importando com o que vai ser dançado, cada um por si, Deus por todos. Não existe uma linguagem a ser liberada para quem está ali, né? Então, isso fica muito complicado. Mas quando há essa interligação profeticamente, assim, é muito forte, é muito forte. Então, o papel da dança no profético, ele é muito importante, até porque, assim, a gente vive uma geração onde as pessoas são muito visuais. Principalmente quem tem déficit de atenção. Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de prestar atenção na palavra. Eu tenho que anotar, eu tenho que sentar na frente, porque passou um mosquito, eu já... Alguém sentou, ficou conversando, conversou atrás de mim, eu não consigo. Eu tenho muita dificuldade, mas quando eu vejo, eu sou muito ministrada. E eu recebo muitos testemunhos, às vezes pessoas idosas que chegam e falam: nossa, moça, olha, a pessoa, quando ela vê, ela se teletransporta para aquele lugar, como se ela estivesse ali. E ela bebe daquilo como se ela estivesse ali. É algo muito forte. Então, a arte em si, ela tem uma função muito forte de impactar as pessoas através da palavra de Deus. E o profético é a palavra de Deus, né? Se você bebe da palavra, é aquilo que você vai transbordar, né? Na palavra, no louvor, na dança. Agora, se você não conhece a palavra, você vai fazer o quê? Passinho? Né? Aí não tem vida, né? Não vida tem. De Deus, né? Não, uma coisa, todas as vezes que eu vi você ministrando a Deus... eu sempre comparei você a um cantor que, isso as pessoas já ouviram muito falar isso, canta com verdade, né? Isso, com propriedade, e você vive aquilo, né? Vive isso, e outra forma de você expressar, sabe? Tirar aquilo de dentro das suas entranhas e cantar de uma forma verdadeira, ou seja, eu estou pensando no que eu estou cantando e eu estou ousando interpretar bastante. Mas eu acho que não é interpretação, é a verdade, né? Não, mas eu vou chegar aí. Tá. Eu vou chegar aí. Então, essa parte técnica aliada àquilo que você vive espiritualmente, daquilo que você está cheio, eu sempre olhei para você e falei assim, poxa, a Dani, ela tem essa verdade tanto técnica quanto da vida. Sabe, eu acho que quando você une a técnica com a unção, né? Eu costumo falar que é um avião, é uma asa. Isso aí. Né? Um avião com duas asas. A técnica é a unção, né? Então eu vejo muito assim, porque tem gente que canta muito bem, mas canta liso. Canta liso, canta
tranquilo, porque assim, não ousa colocar uma visceralidade naquilo que está cantando. Eu não estou falando de pressão só, não, nem de drive, nada. Estou falando de sentir o que está cantando, né? E estar vivendo, claro. Porque para mim a adoração, ela não é o início de nada, ela é o fim. É tudo que você fez, é todo o seu sacrifício. Todo, né? Tudo que você colheu, tudo que você plantou, seu sacrifício de vida, você vem e oferece ao Senhor, né? Então eu sinto muito isso em você, né? Essa união, saca? Eu falo assim que a gente, cada pessoa ela tem uma unção a ser liberada, né? A gente não tem. Eu fico muito triste quando eu vejo assim as pessoas querendo ser o outro, né? Porque na verdade Deus ele tem uma unção única para cada um. Até porque a autoridade que a Ali tem na área do que ela viveu, eu não tenho. No que eu sofri, ela não tem, né? Cada um tem uma história de vida e o pastor Carlito, ele fala que a ferida curada é um ministério aberto. Então, aonde eu tive mais luta e eu fui curada naquela área, aquilo me dá autoridade para ministrar sobre outros, né? Então, por isso que cada um é muito importante. Mas eu sempre fui uma pessoa que eu não me inspiro em vídeos, eu não vejo nada. Então, sempre que eu vou gerar algo, eu gero em Deus mesmo. Perfeito. Então, eu fico buscando sinais e vou discernindo o que Deus quer que eu libere, sabe? Eu nunca tive esse hábito de procurar algo, o que alguém fez. Então, sempre eu estou gerando um cântico novo. Pode ser simples, mas é o que Deus tem para aquele dia. É original. Né? E o fazer de muito dentro bom. para fora, né? Na verdade, é o que a gente não interpreta a dança, a gente vive a dança, né? Até teve uma vez que eu vim para cá, e eu lembro que aquela ministração do Mais de Deus lá da Toquinha, o tema que vocês tinham dado, alguma coisa, eu já tinha uma ministração com aquele tema pronto. Eu falei, nossa, tá pronto. Mas aí Deus falou para mim, não, Dani. Aí Deus começou a trazer para mim cheiro, ele começou a trazer para mim bom. outras. Assim que é bom. E eu falei, não acredito, tem que fazer sempre algo novo, é sempre algo novo. E aí eu vim para cá, né? Foi no dia que o pastor Daniel tava, até nem sabia que ele tava com tumor no cérebro, assim. Então, assim, foi tão forte, né, Li? Porque foi algo rema para esse momento. Então, e aí a gente vê a manifestação de Deus na vida das pessoas, porque é algo que veio dele para as pessoas, sabe? Não é algo que eu quis fazer. Até queria fazer o que estava pronto, mas é cômodo, né? Então, assim, eu gosto de gerar, de discernir, de ver os sinais. Deus vai dando, sabe, símbolos e palavra e música e todos os detalhes do céu. E eu gosto de gerar sempre algo novo, sempre com testemunho de vida também. Então, se você perguntar, qualquer ministração, assim, tipo, quase todas as ministrações, ela tem um testemunho. Por que eu fiz, né? Como foi o direcionamento que Deus deu. Então, assim é muito gostoso, né? De você poder gerar o que você fazer. Talvez por isso que impacte tanto a vida das pessoas, né? Porque é algo, é o pão daquele dia, né? Mas é como se a pessoa estivesse caminhando numa direção e o futuro dela é ir para lá. Mas, naquele momento, ela é como se ela fosse redirecionada, então o futuro dela muda. Isso é muito profético. Sim. O profético manifesta de outras formas também, mas isso é muito profético, quando Deus usa algo para mudar o que vai acontecer amanhã na vida de alguém. Como vai ser a vida daquela pessoa no futuro, né? E é tão... Puxa vida. Gente, é tão preciosa essa ferramenta, Sim. né? Assim, eu não sei vocês, assim, eu por várias vezes eu desanimo, sabe? Mas, assim, são tantos testemunhos. Quem nunca? Às vezes eu acordo e falo, não quero mais, né? Aí, ó, na hora, é na lata, assim, não dá nem tempo de pôr o pé no chão. Deus vem e fala, né? Então, assim, já tive vários testemunhos, assim, de pessoas de longe. Teve uma moça que eu fui acho que pro Guarujá, e eu fiz questão de conhecer ela pessoalmente. Ela me mandou uma mensagem, ela falou assim, Dani, eu tinha depressão profunda e eu fui curada pelos seus vídeos. Eu fiquei assistindo. Que legal.
E eu fui curada. E aí, quando eu fui na cidade, eu fui lá visitar ela pessoalmente e levar um memorial para ela. Então, assim, vale a pena, né? Sim. Até falando um pouco sobre o profético, eu acho que a dança ela pode ser uma dança de evangelismo, né? Ela pode ser uma dança de celebração. Mas, assim, vejo muito a dança no profético nisso, no que a gente gera, no que eu gerei em oração para depois ir lá fazer. As cores que eu usei, o instrumento que eu uso, às vezes gestos que a gente faz, né? Que é um anúncio da palavra. É. E às vezes ninguém nem está cantando nada naquele momento, eles estão só. O Ministério de Música está tocando e Deus manda a gente fazer um gesto, que às vezes a gente nem sabe o que é, né, Dani? Ele manda fazer um gesto que é algo que está profetizando na vida de uma pessoa que seja, né? Então, e assim, tem muito esse negócio muito assim, isso. da modalidade de dança profética não existe. Mas existe o profeta que dança. Ele pode profetizar com sapateado, com... Pode até encerrar. né? Não, pode ir, Não, mas é isso. É porque assim, eu falo que assim, não é a arte que precisa ser redimida, é o artista. A partir do momento que o artista é redimido, toda a arte que ele fizer vai ser para glorificar o nome do Senhor. Entende? Aí. Então, a gente não redime a arte, a gente redime o artista. Você acha que uma pessoa que foi clown durante a vida dela se converte? O que é o melhor dela que ela vai querer entregar para Deus? Vai ser o clown dela, né? Sim. Aí não, o clown não é de Deus. Aí a pessoa, mas você acaba de matar a pessoa, né? Então, assim, a restauração do artista que é muito importante, né? Amém. Dani, o nosso horário está chegando, né? Poxa vida. E passa rápido. A conversa tá boa demais. E, assim, eu queria que você passasse para a galera, assim, duas coisas, né? Como que o pessoal te encontra, né? Para as coisas que você faz, que você, né, vende e tal. Também dos projetos que você tem, né? Se tem algum endereço, alguma coisa na internet, para o pessoal conhecer mais o seu ministério. E também, se você puder, sei lá, algo que você possa falar para inspirar o pessoal do Ministério de Dança, que com certeza vai ver esse podcast, né? Com certeza. Então, se você puder passar para a galera essas duas coisas aí, como te achar, seus projetos e algo que você possa dizer aí, né, de Deus para esse pessoal da dança e tal, para a gente poder estar chegando no fim, infelizmente. Tá. Me achar no Instagram, né? Eu tenho 3 páginas. Eu tenho a minha página pessoal, que é Daniela Origuela. Eu não sou muito de Instagram, não tenho muito domínio, mas eu me esforço. Eu tenho uma página que é o Zoidense Acessórios, que é onde a gente atende todo mundo. Lá a gente trabalha com várias dicas. A gente não, assim, nosso foco não é vender, mas é trabalhar o ensino mesmo, entendimento. Então, a gente se esforça também para poder estar trazendo para o pessoal dica de como usa e tal. E também fornece, né? A gente envia para o Brasil todo, para fora do Brasil também. E eu acabei abrindo uma página extra, que é o Zoe Pinturas, para poder separar do Zoe Acessórios. E nessa página eu trabalho só com as pinturas. Então, são as pinturas específicas para cada pessoa. Então, é um trabalho bem individualizado, né? Bem específico para cada um. E sobre a dança, eu acho que, assim, às vezes as pessoas, elas comparam muito essa questão, mas eu não sei dançar, eu tenho técnica, não tenho técnica, né? Então, assim, que o estudar a técnica, eu vejo o nosso corpo como um instrumento mesmo, né? Quanto mais você tem habilidade, mais você vai ter uma linguagem de comunicação corporal, né? Então, você vai desenvolvendo, faz parte de quem quer entregar o melhor para o Senhor, cuidar do templo do Espírito, né? Então, assim, cuidar mesmo, né, de você, da sua saúde emocional, né, das feridas da alma, né? Fazer uma aula, tudo isso faz parte de você ser excelente na presença do Senhor. Ter técnica ou não, eu acho que isso não é o principal, né? O principal é você saber aonde o Senhor te chamou
e investir nesse lugar, né? Investir para que você possa romper cada dia mais. O estudar a técnica te faz... É como um músico, né? Eu falo que até para a gente ser espontânea... eu só sei dançar espontâneo. Na verdade, para a gente ser espontâneo, a gente precisa dominar a técnica, né? Não tem como eu subir num tecido sem saber... ser espontânea lá em cima, né? Tudo bem que o tecido já é... Mas, assim, quanto mais você conhece, mais você consegue se comunicar. Então, é importante. Não é o fundamental, mas você entender aonde o Senhor te chamou, né? E deixar Deus te usar. Eu acho que... Eu amo ver a noiva de Cristo adorando, sabe? Independente de técnica ou não. Eu amo ver as pessoas desfrutando desse lugar. Do lugar onde você pode... falar para o Senhor quanto você ama Ele de uma forma extravagante. E muitas pessoas têm vontade, mas não têm coragem, né? Então, eu amo primeiramente esse lugar. Depois, o restante aí, assim, são muitos caminhos, né? Então, a gente tem a parte de evangelismo criativo, de adorador no altar, Então, assim, são várias... de trabalhar com cura através da dança. A gente, né, trabalha... E não precisa de técnica para isso, né? Então, assim, é você realmente encontrar o lugar onde o Senhor te chamou e deixar Deus te usar, né? E é isso, gente. Então, nós que somos da dança, né? Então, Que eu já dancei uma vez, tá? Eu lembro. Você foi o noivo, né? Eu já fiz o Hermes fazer isso. Só mexi o bracinho. Só. Eu fiz o convite, mas eu tinha certeza que ele ia falar não. Ele falou sim. Daí eu fiquei paralisada, não acreditando que ele falou sim. O não e tava ele foi. aqui. O Senhor já fez isso Não também. tava aqui, o Espírito Santo falou, fala assim. Aí eu engoli o não. E falou sim. Falei sim. E aí já fiquei esperando a reação dela. Ela não sabia o que falar. Não sabia. Fiquei muito... Mas olha, a música e a dança... Você ia ficar doida. Ó. Dois pra lá, dois pra cá. Você ia me contratar pra ir boiar no Mar Morto com você lá. Mas faz parte, né? Faz. Porque o amor fala mais alto, né? Também. O Hermes já fez isso, meu marido Fez também? Falou, só dessa vez, Filmou? nunca mais. Filmou? Não lembro, O acho nosso que tem não. filmado? O nosso tem filmado. Tem filmado, olha só. Vou pôr aqui pra vocês. Não vou. Não vou. Aliás, vou pôr, gente, na descrição do vídeo vai ter os arrobas da Dani pra você encontrar, conhecer quem não conhece. E quem já conhece vai conhecer mais ainda. Beleza? Legal? Beleza. Dani, muito obrigado Chique. por vir, por nos abençoar aqui. Né? Muita gente sendo abençoada hoje também. Né? Sim. E eu vi uma coisa, eu vou fazer uma primeira vez hoje isso. Eu gosto de ver podcast, né? E aí, quando chega no fim, eles escolhem uma palavra para o pessoal colocar no comentário para ver se o pessoal foi até o fim. Né? Qual palavra que a gente pode escolher? O que você acha? É uma palavra ou uma frase? Pode ser uma frase curta, pode ser? O povo é não pode ser muito difícil. o povo é meio preguiçoso, né? Não, pode falar você, então. Não, eu vou falar difícil. Aí tem que ser dança. Dança? Tem que ser. Dança profética, pode ser? Pode ser. Legal. Beleza? Legal. Então, se você chegou até o fim do vídeo, coloque aí no comentário dança profética pra gente saber se você veio Legal. até o fim do vídeo. Isso aí. Beleza? Tá bom? Que Deus Legal. abençoe cada um. Obrigado, Lid, a melhor de todas. Obrigada pelo Dani, que convite. Deus abençoe sua Amém, família, amiga. sua casa, seu chamado, Amém. sua Tamo vida com junto. Deus em nome de Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. Mais um episódio do Fulano de Tal. Mais uma fulana aqui com a gente, Sim. né? Abençoada por Deus. E até a próxima.